Todo mundo sente medo, e ele pode ser bom em algumas situações, mas em outros casos também pode levar as pessoas à depressão. Para falar sobre esse sentimento, está aqui no estúdio o psicólogo Moacir Castellani. Doutor Moacir, o senhor diria que o medo é necessário, mais do que natural no ser humano? Sim, o medo protege, né? Diante um risco, uma ameaça, o medo faz com que você tenha uma certa cautela para você não enfrentar, né? Para você não se colocar diante de um perigo iminente. A gente já nasce com medo ou a gente vai criando, amadurecendo esse medo? O medo ele vai sendo amadurecido ao longo da vida. Uma criança, por exemplo, ela praticamente não tem medo. Por isso que você tem que dar a mão para a criança na hora de atravessar a rua. Por quê? Porque ela ainda não tem consciência do perigo que ela pode correr. Então, o papel do adulto é colocar limites na criança para que ela não se exponha ao perigo, porque ela não tem consciência ainda. Quer dizer, então, nesse início de entrevista ainda, nessa nossa conversa, a gente pode dizer que esse é um lado super positivo do medo, aquele que nos dá noções de limites, no trânsito, fogo, eletricidade, água, etc. Exatamente. O medo, pensa bem, uma faca te serve ou te corta, conforme você pega pelo cabo ou pela lâmina. Então o medo ele tem um lado positivo, sim, porque ele vai te ajudar a você evitar situações em que você se coloque em risco real. O problema é quando o medo se torna imaginário. Sim. Aí você começa a ficar com receio de alguma coisa que talvez não aconteça, que talvez esteja muito longe no futuro. Por exemplo, a pessoa que ela é um bom profissional, mas ela fica constantemente com medo de perder o emprego. Ou o bom aluno, por exemplo, que ele tira notas excelentes, mas toda hora antes da prova ele morre de medo do resultado que ele terá. E o que leva uma pessoa a ter esse perfil? Existe o medo real, como o senhor muito bem lembrou, e esse medo imaginário exagerado, eu diria assim, quando ele pode ser maior ou menor na pessoa, o que influencia? Hoje em dia, com esse mundo muito corrido, as pessoas elas estão se tornando muito ansiosas. Criar expectativa das coisas é algo natural. Se você faz uma viagem para a praia, você fica com a expectativa se vai chover ou fazer sol. Mas essa expectativa, num nível muito elevado, se transforma em preocupação. Quando a pessoa ela tenta antecipar as situações. Muita preocupação, ela vira ansiedade. E hoje em dia, existem os transtornos de ansiedade, como a depressão, por exemplo, é quando a pessoa ela fica preocupada demais com o que virá acontecer e ela perde o foco no presente. Ela para de viver para se preocupar com o futuro, por exemplo. E isso pode gerar um medo. A pessoa ela fica realmente alerta. E esse estado de alerta pode fazer a pessoa ela começar a, inclusive, ter alguns sintomas físicos, como palpitação, dor no peito, suar frio. A pessoa começa a ficar com mais medo ainda. Agora, isso tudo é alimentado durante a infância dessa pessoa que tem esses problemas no futuro? Pode ser também. Uma criança que ela foi muito julgada, condenada, criticada, ela pode se tornar uma pessoa retraída, ela fica pé atrás, então ela fica evitando se expor em algumas situações. Isso então pode ser uma consequência de uma infância em que a criança ela foi criada com muito medo. Quer dizer, no início nós falamos do medo quando é bom, o medo positivo, Esse aí é o medo ruim, O que nos traz prejuízos durante a vida, claro. Sim, o que traz sofrimento. A pessoa ela deixa de conseguir usufruir das suas habilidades, dos seus potenciais. Por quê? Porque o medo está inibindo ela de ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais natural. E como explicar aquelas pessoas que não têm medo? É um perfil preocupante, Sim. A pessoa que não tem medo, ou ela é esquizofrênica, a pessoa que ela tem um problema mental, muitas vezes ela não tem medo. Ou a pessoa ela tem um baixo índice de consciência. Por exemplo, a criança, às vezes mesmo o adolescente. O adolescente, por exemplo, muitas vezes ele acha que ele é o super-herói, que nada vai dar errado na vida dele, e ele se expõe, entra no carro e dirige o carro em alta velocidade, às vezes faz uma escalada com maior risco. Quer dizer, de um lado uma pessoa doente, do outro lado uma pessoa imatura. Exatamente. Quanto mais maduro a pessoa fica, mais consciente ela se torna, e com isso ela consegue ter mais cautela sobre situações reais. Ok, então, doutor Moacir, muito obrigado, viu? Ok, Arthur. Pela presença aqui. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia.